oportunidade de conversar com dois dos favoritos do mercado para ocupar essa posição, né, que respectivamente tem aí 9% e 8% da preferência entre os entrevistados dessa pesquisa. O primeiro lugar, né, que é o governador de São Paulo, que obviamente tem uma grande visibilidade, que tem herança política, inclusive, do ex-presidente da República, ele ainda está em primeiro mandato. Então, a tendência é que ele concorra à reeleição. E hoje nós vamos ouvir os dois governadores de estado, que já estão no seu segundo mandato, que, segundo a Gazeta do Povo, tem a avaliação mais positiva de todos os governadores do Brasil, né, que contam com prestígio nos seus redutos eleitorais. Portanto, essa é uma oportunidade incrível que a gente está tendo, provavelmente, de ouvir o próximo presidente da República. Então, para fazer, uma salva de palmas aos governadores. Então, eu gostaria de chamar ao palco o Manuel Almeida para fazer essa recepção aí dos nossos ilustres convidados. Obrigado, Caio. Boa tarde a todos. É uma honra receber todos vocês nesse festival do Lusitano, que é tão importante para a maioria dos criadores que está aqui. Dizer que é uma honra poder ter presente querido Caiado, querido Zema, os nossos representantes do governo de Portugal, seu secretário de Estado, João Moura, nosso embaixador cônsul em São Paulo, Antônio. Enfim, temos aqui pessoas muito importantes e não dá para ficar nomeando, que a gente vai perder muito tempo. Mas a verdade é que é uma honra ter o prestígio de vocês aqui conosco. Queria convidar o governador Zema e o governador Caiado a tomar a posse dessa cadeira e agradecer o Caio, que é um menino que tem futuro. Eu acho que ele vai estar sentado aqui, daqui um tempo para frente, ele vai estar sentado aqui também. Obrigado. Eu já trago. Sejam bem-vindos, governadores, por favor, tomem seus lugares. Bom, dada a introdução, eu acho que o primeiro tema que a gente pode abordar é a questão da sucessão presidencial. A coisa como ela se desenha, o principal líder político da direita brasileira, ele está inelegível, e a conjuntura, pelo menos a conjuntura atual, não sinaliza que essa situação será revertida. E, como eu citei, não apenas o mercado, mas também os especialistas da imprensa colocam aí o nome dos senhores como potenciais candidatos aí para representar as ideias liberais, as ideias conservadoras. Então, a primeira pergunta que eu dirijo aqui ao governador Romeu Zema é a seguinte: o senhor quer ser presidente do Brasil? Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos, a todas, ao meu colega, amigo Caiado. É um prazer estar aqui com vocês. Caio, o que eu posso te adiantar é o seguinte: em 2026, todos aqui vão me ver, e muito, em duas frentes. Primeiro, tentando fazer o meu sucessor em Minas Gerais. Nós precisamos continuar o trabalho de reconstrução de Minas. E segundo, vão me ver também no grupo de governadores, de apoiadores de uma candidatura da direita a presidente. Eu acho que é muito prematuro falar em ser candidato, em ser vice. Eu estarei contribuindo para um Brasil melhor, independentemente de cargo. Eu fui eleito governador em 2018, sem pretensão. Eu falo que nós tínhamos um lambari no aquário e 2 tubarões. Eu era o lambari. E fomos eleitos. E a minha ideia é contribuir, sendo eleito ou não, sendo candidato ou não. O que eu quero é um Brasil melhor. E quem sabe vou estar apoiando o nosso Caiado também, não é isso? Que já se declarou candidato.
Que ingenuidade a minha, né, de perguntar para um político mineiro, né, uma questão de sim ou não. Toma aula, né? Faz a pergunta errada. Bom, então, se só por uma questão de equidade, eu vou perguntar para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o senhor quer ser presidente do Brasil? Bom, primeiro, deixa eu cumprimentar meu colega aqui, nosso estado vizinho aqui, irmão, Goiás e Minas Gerais ali. Vocês sabem que é uma fronteira que não existe e é um estado cosmopolita. Goiás aí recebe todo mundo maravilhosamente bem, os paulistas, mineiros, esse Brasil todo é muito bem acolhido na nossa terra. Caio, muito obrigado aqui por você, que todos nós conhecemos, sua capacidade de debate, é uma pessoa que dá gosto de a gente assistir, você com seus argumentos. Eu, que sou um homem que vivi muito tempo da minha vida no parlamento, eu fico encantado com aquele debate seu com o Zé Eduardo, porque ali tem muito conteúdo e tem muito aquilo que o Brasil precisa voltar a enxergar, não é? Preparo intelectual, discussão de conteúdo. Então o Caio é um jovem que todos nós reconhecemos essa capacidade dele. O Zema, meu colega, amigo, que nós compartilhamos ações conjuntas de governador em todas as lutas nossas no Congresso Nacional, tanto nos momentos mais delicados de Covid, momentos depois de renegociação de dívida, momentos da reforma tributária, momentos agora da sistematização da uniformização do sistema de segurança pública. Então nós temos uma convivência muito leal, muito amiga e muito próxima, como também com o Tarcísio, que não pôde estar aqui hoje, mas uma pessoa que todos nós reverenciamos a sua competência, a sua capacidade de governar também o Estado de São Paulo. Mas quero agradecer especialmente ao Manel e a toda a sua família, Manel. E, sem dúvida nenhuma, você, seus filhos, suas filhas, pela proximidade com as minhas meninas também, sempre nos recebeu carinhosamente. E aqui, vocês sabem, né, eu não posso enganar ninguém. Vocês sabem que eu sou apreciador aqui de criador de cavalo. Agora, eu sou apaixonado, sou muladeiro apaixonado, então vocês, criadores aqui, tá certo, do Lusitano, entendam, um abração grande a toda a família lusitana aqui, por essa exposição maravilhosa que o Manel está fazendo, que, olha, eu estava ouvindo os juízes ali de Portugal e disse a mim, Caiado, eu caminho o mundo inteiro para julgar cavalo lusitano. E posso lhe dizer que o evento aqui do Manel é comparado aos melhores internacionais. Então, parabéns, viu, Manel? Você é um craque. Parabéns. Gente, mas vamos lá na pergunta do nosso amigo aqui, do Caio. Olha, eu vou dizer a você com muita objetividade. Eu quero demais ser presidente da República. Demais, 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 demais. Não tem assim, eu não sou mais ou menos. Tenho que dizer a você com toda a realidade, gente. Eu tenho uma vida, vocês sabem, eu comecei as avessas. Eu comecei com 38 anos de idade, eu comecei candidato a presidente da República. Naquela época eu era o mais jovem, em 89. Depois eu fui seguir a lógica normal da política, fui deputado federal 5 mandatos, senador da República, governador do Estado por 2 mandatos. Então, eu acho que é chegado também um momento em que a gente tem aquilo que eu falo sempre, o Zema concorda, que é uma boa safra de governadores. Nós temos uma safra de governadores hoje que dá lição para o governo federal. Ele não aprende porque não quer ou porque realmente não comunga com aquilo que nós pregamos como princípios no dia a dia da nossa vida e dos nossos governos. Então, realmente, eu já não é que eu esteja mais apressado, mas talvez é pelo caminhar da vida, não é? Aí o Zema ainda tem muitos anos pela frente, está jovem ainda, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, vocês sabem a força que é Minas Gerais, e eu já com mais caminho andado, tá certo? É lógico que eu vou trabalhar fortemente para um dia. Quem é que não quer ter o apoio de Minas Gerais, meu amigo, que sabe como é que é, todos os... E o Caio dizer, olha, tudo bem, tem o Sul, o Sudeste, mas diz que Minas Gerais é a balança das eleições no Brasil. Mas vocês sabem que isso tudo é de uma maneira muito carinhosa, mas na verdade a todos vocês, assim, com muita responsabilidade. Eu vou lançar a minha pré-candidatura a presidente da República em Salvador. A minha mulher é baiana, eu recebi o título de cidadão baiano. E aí, depois do Carnaval, eu vou fazer o lançamento da minha campanha no mês de março. E aí já vou estar caminhando esse Brasil todo e discutindo os assuntos, os temas econômicos, de segurança, de saúde, educação, de programas sociais, enfim, de projetos que eu vou buscar
cada um especialista em cada uma das áreas aí, para a gente continuar firme num propósito de dar essa chance para esse Brasil sair e ter uma boa gestão capaz de dizer, olha, não é possível, nós estamos tomando lição agora do Vietnã, de Camboja, passando o Brasil, coisa que ninguém imaginava, mas nós estamos deixando muito a desejar na área da inovação, da tecnologia, da pesquisa. Eu acho que é por aí que essa juventude mais deseja que a gente calibre esse rumo do país aí. Então, objetivamente, sou pré-candidato ao governo, a presidente da República em 2026. E com a vantagem de ser jovem há mais tempo, não é, governador? Mais tempo. Pois é. Bom, fazendo aqui o nosso bate-bola, a gente vai falar aqui dos principais desafios do Brasil e que são áreas em que esses dois, como eu já citei, expoentes da administração pública nacional se destacam em relação à média nacional e, com certeza, ao governo central, ao governo federal. Eu lembro, acho que as primeiras vezes que nós nos encontramos, governador, Minas Gerais passava por uma situação sui generis, greve de prefeito na porta da cidade administrativa, uma dívida praticamente impagável. Hoje a gente vê o Brasil, que em 2022 foi um país superavitário, que tinha as estatais lucrativas, né, sem escândalos de corrupção, teve na gestão anterior, né, eu acho que é o maior plano mundial de desestatização de ativos de logística, de portos, aeroportos, e por aí vai. Uma trajetória ascendente no emprego, foram 5 milhões de empregos CLT gerados em 4 anos, apesar da pandemia da Covid-19 e daquela catastrófica, exagerada paralisação econômica. Então, o saldo era muito positivo. Na verdade, do ponto de vista econômico, foi uma herança bendita. Inflação sob controle, desemprego em queda, juros sinalizando uma trajetória de queda. E aí, infelizmente, o que a gente tem logo no primeiro ano, apesar daquele arrego fiscal chamado de PEC da transição, então um cheque em branco de 200 bilhões de reais para o próximo governo, o país se desorganizou a ponto de registrar o seu segundo maior déficit da história. Isso a gente sabe. Mais endividamento, pressiona juros, aumenta a inflação, aumenta a dívida pública e, no final das contas, em alguns anos que seja, isso vai prejudicar muito o trabalhador, as famílias brasileiras que estão cada vez mais endividadas. E a gente vê um crescimento do PIB ou em decorrência do agro, ou em decorrência de um alto investimento do setor público, de certa forma inflado. Ele está disfarçando um desastre que se anuncia para qualquer um que se debruce sobre os números. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que foi feito e o que ainda falta fazer em Minas Gerais, do ponto de vista de ajuste fiscal e da importância disso, reforma previdenciária e também a desestatização, que eu sei que essa semana foi uma semana muito positiva aí para o Estado, né, com a CEMIG e outras coisas de previdência que estão avançando. Sim. Obrigado, Caio. Bom, concordo com tudo que o Caio falou. A continuar da forma que está, Caio, nós vamos ter novamente aquela tragédia de 2015 e 2016. A economia do Brasil afundou naqueles 2 anos quase 8%. O mundo todo crescia, exceto o Brasil, que afundava. Naquela ocasião, eu ainda era presidente de uma empresa no setor privado, tive de reduzir a empresa em 2.500 funcionários, 1/3 da força de trabalho. E muita gente aqui sofreu, viu empresas fechar, e nós estamos caminhando nessa direção, por irresponsabilidade do governo federal. Em Minas, nós temos feito o oposto. Eu assumi um estado que tinha 11 bilhões de déficit por ano. Em 2018, tivemos déficits cada vez menor e de 3 anos para cá, superávites. Voltamos a ter condição de investir. E a economia de Minas Gerais tem crescido acima da média Brasil. Em 2018,
nós representávamos 8,8% da economia Brasil. O último dado do mesmo IBGE aponta que nós já representamos 9,5%. Isso significa que nós colocamos dentro de Minas Gerais o equivalente a um estado do Piauí, foi colocado dentro do estado. As contas estão em dia hoje, mas da mesma maneira que o Caiado, que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, nós dependemos, está na Câmara dos Deputados para ser votado o PROPAG, do senador Rodrigo Pacheco, que vai possibilitar que os estados endividados paguem um juros suportável, porque o que estava acontecendo era uma dívida crescente que a cada ano que passava ficava mais difícil de ser paga. Caso não seja votado, no futuro esses estados vão ter uma intervenção federal, porque não são viáveis. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo caminha para isso também, são estados que merecem um tratamento adequado. Essas dívidas foram criadas na época da reestruturação dos bancos estaduais, a origem delas é lá dos anos 2000. E nós temos de estar resolvendo isso definitivamente e não empurrando com a barriga. Só lembrando que são estados doadores da República. No Brasil, você tem aqueles estados que contribuem com os impostos federais e que recebem de volta um repasse muito pequeno. Então, eu acho que faz todo sentido olhar com sensibilidade para a situação que você já está pagando juros sobre juros, a coisa foge do controle. Bom, falamos aí de ajuste fiscal, parte econômica. Uma pesquisa da Atlas mostrou, agora em 2024, por ensejo das eleições municipais, que a maior preocupação do brasileiro, não sei se aqui na plateia vocês concordam comigo, mas hoje a maior preocupação do brasileiro é segurança pública. E a gente está aqui com 2 governadores que são muitíssimo bem avaliados nesse quesito. Na verdade, segurança pública acho que tem sido a marca do governador do estado de Goiás. E, recentemente, a gente queria falar sobre as medidas que estão tornando o estado de Goiás cada vez mais seguro, né? E também aproveitar e ouvir as críticas do governador à PEC da Segurança Pública, que é uma proposta do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, do governo Lula, de centralizar as forças policiais e criar diretrizes nacionais, tirar um pouquinho das atribuições que cabem hoje ao governador, transformar a Polícia Rodoviária numa polícia ostensiva federal, como se fosse aí alguma coisa meio ajambrada, tipo um FBI, alguma coisa assim, ou uma força nacional, algo do tipo. E também falar sobre a polêmica das câmeras corporais. A gente teve recentemente um episódio lamentável em que um agente de segurança da Polícia Militar aqui de São Paulo jogou, né, um suspeito aí pela ponte. Essa imagem ela foi repercutida a exaustão na imprensa. Obviamente é um escândalo, mas a gente sabe que existe uma estratégia de comunicação aí para transformar a exceção em regra e, a partir disso, querer causar uma comoção na opinião pública para avançar agendas políticas, né? Então, a demonização das forças policiais, esse tipo de coisa, né, que está nesse contexto. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, são 90 mil policiais militares, 30 milhões de ocorrências por ano. Então, é natural que haja exageros, eles devem ser duramente combatidos e punidos, mas é óbvio que é uma situação de exceção que está sendo tratada como se fosse a regra, né, desses heróicos servidores que literalmente dão a vida pela nossa proteção. Então, queria saber, primeiro, o que o senhor pensa sobre câmeras corporais para policiais, governador, e as medidas que estão sendo implementadas no estado de Goiás e que estão tendo muito resultado em segurança pública, inclusive refletem na sua boa avaliação. Bom, é um assunto que eu me dediquei bastante a ele. Mas eu gostaria de fazer um complemento àquilo que o Zema colocou, que é fundamental que a gente entenda o que o Michel Temer conseguiu fazer,
que foi uma das reformas mais importantes, que foi botar teto no gasto dos estados e do governo federal. Aí, quando eles entraram, o que eles fizeram? Vamos fazer um novo arcabouço fiscal. Na verdade, eles queriam o que eles conseguiram do Congresso. Ou seja, derrubaram o teto que o Michel Temer colocou e liberou o governo federal agora a gastar sem limite. Porque ele prometeu para todo o povo brasileiro e para os empresários que seria déficit zero. Né? Hoje, se você for olhar, já está com mais de 240 bi de déficit. Então, você vê que um gasto em que dívida PIB era 72 quando eles assumiram o governo, em 2 anos, eles já pularam para 78 da dívida PIB. Então, eles estão abrindo a torneira mesmo para valer. Qual é o conceito? O Estado gasta melhor do que o empresário. Esse é o conceito dele. O nosso não. O nosso nós temos que fazer o Estado menor para vocês investirem e gerar emprego. O governo diz, não, nós, o governo federal, nós sabemos gastar melhor do que os governadores. Nós sabemos gastar melhor do que os empresários. Então é isso que vocês devem ficar atentos. Muita gente aqui está aplaudindo reforma tributária, certo? Vocês têm que ver o conceito. Reforma tributária vai para um IVA de mais de 30. Goiás calculou em 32. Mas, além disso, não é o conceito só. Todo mundo quer regulamentar tributação, todo mundo quer fazer com que haja uma simplificação, mas o golpe que foi dado é a concentração de poder das decisões que vão migrar para um comitê gestor em Brasília. Ou seja, eu sou governador, o Zema, e nós vamos receber a mesada para dizer o que é que eu vou governar. Eu não sou empregado do governo federal, eu sou eleito pelo meu povo, sou governador de estado. Essa prerrogativa é minha. Não é receber mesada de governo federal, não é prefeito receber mesada. Então vejam vocês a concentração sendo trazida na reforma tributária para o comando de um comitê gestor em Brasília. Segundo lugar, o que o Coppola colocou, ou seja, o Sistema Único de Segurança Pública. Não estão fazendo nada, gente, isso é a grande verdade. O PT é parceiro e conivente com o crime, nós sabemos isso, eles são parceiros do crime. Eles nunca enfrentaram o crime em hora alguma, eles nunca enfrentaram o crime. Essa é a grande verdade que existe no Brasil. Durante 2 anos, no governo, ele agora vem apresentar uma PEC de segurança pública que diz o seguinte, olha, o que o iluminado de Brasília, ministro, resolver, eu vou passar uma decisão e uma regra geral vinculante a todos os governadores do Brasil. Então, quer dizer, eu pago a conta, o Zema paga a conta, o Tarcísio paga a conta e quem manda é Brasília. Quer dizer, não tem lógica uma coisa dessa. Isso é concentração de poder na mão da União. Esse é o mecanismo que muita gente, às vezes, eu sou apaixonado pela política, e você vê esse processo de graduação cada vez maior na América Latina, gente. Esse é um processo que está cada vez mais explicitado. Outra coisa, por que a Secretaria, por que o Sistema Único de Segurança Pública, eu sou médico, aí o Lewandowski, eu disse, olha, mas nós vamos fazer uma regra como na medicina. Eu falei, por favor, ministro, pneumonia, eu trato ela em qualquer lugar do Brasil com o mesmo protocolo. Agora, o crime no Rio de Janeiro, em Goiás, no Nordeste, na Amazônia, cada região tem uma característica do crime. Não confunda as coisas. Ou seja, o que ele quer é o comando da decisão das polícias. É tão grave a segurança pública, quando eu entrei no meu estado de Goiás, como o Zema disse, era 6 bilhões e 800 de dívida imediata, 19 bilhões de dívida consolidada. Com isso tudo, o meu estado bloqueado no Tesouro Nacional e o povo não ia para Goiás porque tinha roubo de mais de 11 mil caminhonetes a diesel, ninguém comprava caminhonete a diesel em Goiás, não tinha seguradora que fizesse seguro em Goiás, tá certo? E o cidadão não tinha tranquilidade para poder morar na fazenda dele, nem na casa dele, nem ter o supermercado dele. Bom, primeiro, regra minha, primeiro dia de governo, minha tropa toda formada, eu disse, ordem do governador,
O bandido muda de profissão, muda de Goiás. Ordem do governador, conhece a minha ordem no primeiro dia de governo. O bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás. E a partir daí, eu sou médico, sou cirurgião, passei a formar mais de 1.000 homens na inteligência da minha polícia, mais de 1.000 homens, tem hoje formado. Formei batalhões especializados, batalhão para combate a assalto a banco, a novo cangaço, a droga, a roubo de setor rural, a roubo de supermercado e empresas dentro da cidade. Montamos batalhões com alta tecnologia, com sistema de inteligência integrado em todo o território do estado de Goiás, sala de controle para me dar também todas as propriedades georreferenciadas. E a partir daí eu passei a controlar as operações da polícia todos os dias. Quem controla sou eu. Hoje é o estado que, desde que eu entrei no governo, nunca teve um assalto a banco, nunca teve um carro forte assaltado, nunca teve um novo cangaço, nunca teve um sequestro, nunca teve uma invasão de propriedade rural. Ou seja, a segurança pública em Goiás, ela é plena. Vocês andam com o telefone celular na rua, em qualquer lugar, vocês dormem na fazenda que desejarem. Esse é o sistema que fez migrar o número hoje de empresas. 2 setores de empresários quebraram em Goiás. Não deu certo lá em Goiás. Carro blindado e segurança privada. Esses 2 quebraram. Não tiveram sobrevivência no Estado. Agora, no intuito de ter um Estado que garante o direito e a cidadania, porque isso que o Coppola falou é a grande verdade. Vocês estão vendo agora, para tentar aprovar esse sistema único de segurança pública, a mídia agora passou a demonizar os policiais no Brasil. Agora, um fato, ele deve ser criticado e deve ser penalizado, sim. Mas você pegar uma situação e transformar aquela situação de forma generalizada a desmoralizar as polícias no país, é você exatamente entregar para o narcotráfico o comando que já é grande hoje em nosso país. Já é grande. Vocês, empresários, estão começando a sentir agora a presença do narcotráfico disputando com vocês. Daqui uns dias, a droga mesmo em si vai fazer parte de uma pequena parcela. Eles estão invadindo hoje, é a economia do país, é na área de construção, usinas de cana, distribuição, OS na saúde, transporte público, também, ao mesmo tempo, a invasão na área de causar cada vez mais avanço aí nessa parte que nós temos hoje, que é a distribuição da droga hoje para o mundo todo. Tudo isso é uma realidade. Por que o governo não enfrenta? Vocês sabiam que hoje a Amazônia... Falavam que antigamente a Amazônia não era brasileira, que a Amazônia era das ONGs internacionais. Hoje, quem que é a Amazônia brasileira? Coppola, você sabe muito bem, Coppola. Todo mundo sabe. A Amazônia brasileira hoje ela é 100% do Comando Vermelho e do PCC, mais as facções do México e da Colômbia. Hoje nem a FUNAI entra para ver os índios na Amazônia. Toda a mineração da Amazônia é dos faccionados e todo o contrabando de madeira é dos faccionados. Essa é a realidade. Você tem, por exemplo, quero dizer para você, eu vou até ver, eu acho que o pessoal do PT vai querer propor uma área de livre comércio das facções, tá certo? Área de livre comércio das facções. Porque a PEC que está fazendo é o seguinte, vocês sabem qual é que é uma cidade maravilhosa como é o Rio de Janeiro. Qual é que é a diária, vamos dizer, do hotel lá, a mais cara do Rio de Janeiro? Ela é bom? Barra. Não, vocês estão enganados. A mais cara do Rio de Janeiro são nos relés chateau montados nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas, aonde a maior parte dos faccionados, por decisão do Supremo, eles estão ali abrigados e você não pode entrar com a polícia. O povo todo está extasiado. Lógico, foi um erro, tem que ser punido, de jogar o rapaz da ponte. Mas vocês viram ele sendo filmados, matarem um delegado, botar dentro de um carro, soltar a ribanceira abaixo e ninguém comentou o assunto. Então, esta é a realidade.
Ou o Brasil toma coragem e tem um presidente que tem a coragem de ter independência moral para enfrentar o crime, ou o Brasil vai ser um país do narcotráfico, um narco-estado, num curto espaço de tempo. Essa, vocês mais jovens, vocês empresários, vocês estão aqui, prestem atenção no avanço hoje, no poder aquisitivo deles entrarem em qualquer área da economia do Estado de Goiás, do Brasil. Então, é a minha preocupação. A regra minha é uma só: bandido em Goiás não se cria. A minha polícia tem uma corregedoria austera. Não admito milícia, mas não colocarei câmara em nenhum policial meu no estado de Goiás. Essa é uma posição clara, decidida por mim. É uma prerrogativa constitucional que eu tenho e não vou abrir mão dela para essa PEC que está sendo votada aí. O governador acaba de perder dezenas de milhares de votos dos presos provisórios que são autorizados a votar. Então, vai ter uma perda eleitoral aqui para o senhor. Só para ilustrar um pouco o ponto, de qualquer forma, eu acho que o voto não seria seu, viu, governador? Porque sabe que 80% dos presos, tanto em 2018 quanto em 2022, votaram no PT. Isso é dado do TSE oficial. Pode ser só uma coincidência, claro. O senhor mencionou que no seu estado não tem mais invasão de terra. Isso era, inclusive, uma situação em âmbito nacional há até alguns anos, né? Teve uma redução, né, de invasão de propriedade privada, né, em área rural tremenda, e parece que num passe de mágica, né, tão logo houve a substituição do governo, essas invasões foram retomadas, inclusive com o chamado Abril Vermelho, né, uma comitiva oficial do governo federal lá na China levou, inclusive, representantes do Sem Terra, e recentemente o presidente da República deu a seguinte declaração, gostaria que você comentasse, governador, que é a seguinte: ele falou que os Sem Terra são tão importantes para o Brasil quanto o agronegócio. Eu gostaria de saber as suas considerações aí a respeito disso, e também o governador Caiado trouxe a questão da vilanização da autoridade policial, mas também existe no Brasil a vilanização do produtor rural, que já foi chamado no jornal de maior audiência da TV brasileira, já foi chamado de reacionário, já foi chamado de fascista, é associado equivocadamente ao desflorestamento. Inclusive, parece que o governo federal ele participa do discurso protecionista europeu, então fica de mãos dadas com Emmanuel Macron, que é o arqui-inimigo do agro brasileiro, né, que de forma falaciosa diz que comprar grãos do Brasil é incentivar o desmatamento. Isso não faz o menor sentido, tá, pessoal? Só um último dado: o Brasil tem 14% do seu território para áreas demarcadas de povos originários, indígenas, quilombolas, 14%. 2/3 da vegetação nativa do Brasil é preservada. A gente só planta em 8% do território nacional. Eu desafio qualquer outra grande economia, pode ser top 20, top 30, a ter números tão bons de preservação ambiental como o Brasil, sem falar na matriz energética, né? Pode, inclusive, comentar da CEMIG, na nossa matriz energética, que ela é limpa, se não me engano, acho que está em 86%, 87%. Então, o Brasil dá aula de preservação ambiental. O produtor rural é o grande aliado mundial na preservação ambiental. Em média, governador, metade das áreas rurais são de área de vegetação intocada. Então, apesar de tudo isso, existe essa narrativa de que o produtor rural brasileiro é um capitalista malvadão do campo, disposto a desmatar as florestas, envenenar a comida por margens maiores de lucratividade. A gente sabe que não é isso, e a gente tem um governo que prestigia aí a invasão de terra, que é, inclusive, algo proibido, né, pela lei. Então, suas considerações, especialmente levando em conta a pujança do agro lá em Minas Gerais. Bom, Caio, é isso mesmo. Eu quero reforçar aqui que, da mesma maneira que Goiás, nós temos um dos estados mais seguros do Brasil, não permitimos também nenhuma invasão de terra. A nossa polícia militar, que é uma das mais respeitadas do Brasil, a mais antiga, inclusive,
anda por todas as ruas, todas as travessas do Estado, não tem local que o crime organizado domina em Minas Gerais. Ele está presente, mas em lugar nenhum ele domina, ele manda. A nossa polícia tem acesso a 100% das vias públicas no Estado. E nós temos deixado muito claro, o agro é parte da solução e não do problema. A questão é que esse governo federal não gosta daquilo que funciona. Esse é que realmente é o grande problema aqui do Brasil. Aquilo que dá certo, eles querem desfazer. E temos vários exemplos. Autonomia do Banco Central, conquistada a duras penas. O que esse governo quer? Banco Central submisso. Cargos de diretoria nas estatais só pode ser ocupado por gente qualificada, sem histórico ruim. O que esse governo quer? Colocar estelionatário lá dentro para poder fazer o que já fez no passado. Eu falo que a economia está indo bem atualmente devido a reformas que foram feitas no passado. A reforma trabalhista no governo Temer, o efeito é sempre de longo prazo, nós estamos colhendo os frutos e esse governo está querendo desfazer essa reforma. Então é um governo que olha pelo retrovisor e não pelo para-brisa, que não tem nenhum plano para o futuro, não tem nenhum projeto de um Brasil mais moderno. Mas em Minas o apoio ao agro é total. Inclusive, quem acompanha a mídia deve ter visto essa semana que o nosso queijo artesanal mineiro foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco. É o primeiro alimento no Brasil que tem esse reconhecimento. Temos dado todo o apoio à cafeicultura, que já atende os requisitos da comunidade europeia. O nosso café hoje é aceito na comunidade europeia porque está dentro dos padrões ambientais. Já provamos que não é produzido via desmatamento ilegal, via degradação do meio ambiente. E o agro, o meu colega Caiado sabe, é o que tem mais interesse em preservar o meio ambiente, porque nós sabemos que mudança no regime de chuva, questões de pragas, rios que não têm uma estabilidade de água no decorrer do ano, prejudicam muito o agronegócio. E hoje a matriz do Brasil energética só não é mais limpa por causa dos ecoxiitas, que há 20 e 30 anos atrás, quando nós fomos construir as grandes hidroelétricas lá no norte, principalmente Santo Antônio e Belo Monte, não deixaram fazer o reservatório que deveria ser feito. Hoje, elas produzem a fio d'água, uma fração do potencial que poderiam produzir, e para suprir o Brasil de energia elétrica, o que foi construído aqui? Termoelétricas. Então, quero saber se a termoelétrica é melhor do que a hidroelétrica. Parece que para os ecoxiitas é melhor. E eles continuam com essa visão retrógrada, o que eles querem é palanque, o que eles querem é visibilidade, cadeira lá no Congresso, para levar adiante esse projeto caótico que só faz o Brasil perder protagonismo. Eu estava citando agora mesmo ali numa conversa, quando eu fazia faculdade aqui em São Paulo, o Brasil representava 4% da economia mundial. Representa 2,3% hoje, com tendência a cair. Então, nós estamos olhando para o passado e precisamos olhar para o futuro. E só um candidato da direita que vai olhar para o futuro. Excelente. Eu achei interessante a sua análise, governador. Em outras palavras, o que o governador Zema disse é que, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos um governo reacionário. Geralmente, Caiado, esse rótulo, essa pecha, era associada à direita. Mas o reacionário é aquele que reage à novidade com aversão, inclusive as novidades positivas. O governador citou a autonomia do Banco Central, citou a nova lei das estatais,
Eles reagiram, por incrível que pareça, ao novo marco civil do saneamento básico, também que foi um grande avanço, que vai viabilizar, inclusive, a privatização lá no seu estado. Enfim, e que trouxe muitos dividendos e capacidade de investimento aqui para o Brasil. Então, é um governo que está olhando para trás, inclusive numa questão que, para mim, é muito sensível, que é a política externa. Eu acho que dá para falar sem medo que, hoje em dia, o Brasil está passando vergonha internacionalmente. A gente tem, na presidência da República, uma persona não grata no Estado de Israel, um Estado que, historicamente, é ligado ao Brasil, um Estado que, enfim, é como se fosse uma pérola, da democracia, dos valores ocidentais, incrustado lá no Oriente Médio. Um presidente cuja primeira grande ação de relações internacionais foi recepcionar um ditador sanguinário, que em um ano, com seus grupos de extermínio, mataram mais de 5.000 pessoas, recebeu ele com um tapete vermelho e ainda disse que a ditadura no país dele não passava de uma narrativa. Então, eu queria, assim, à luz do que está acontecendo no mundo, e principalmente da eleição do republicano Donald Trump, o que você acha que é o futuro da política externa brasileira, Caiado? E qual seria, por exemplo, a sua postura, primeiro dia de presidência, qual seria a diretriz em termos de política internacional? Bom, esse é um assunto que hoje toda a população está voltada aos olhos diante de um quadro que nós estamos vendo aí, uma situação na Ucrânia, tá certo? Nós estamos vendo aí essa situação toda no Oriente Médio. Eu tive a oportunidade, a invasão lá foi dia 7 de outubro, dia 15 de março, eu estava lá na fronteira norte de Israel, a 2.000 metros ali da faixa de Gaza ali, e nós fomos ali, eu e o Tarcísio, estivemos presentes fazendo uma visita, vimos ali a barbaridade, como eles entraram naqueles kibbutz, mataram de uma maneira ali indescritível, tá certo? Depois eu fui para aquele local onde foi o evento, tinha um evento de música eletrônica ali, metralharam todos os jovens ali dentro. Algo assim, de uma barbaridade. E, naquele momento, nós fomos recebidos pelo presidente de Israel, como também o primeiro-ministro, e aí nos passaram ali as cenas de como realmente eles praticaram aquela invasão, ali primeiro na região norte, ali na faixa de Gaza. Isso tudo, gente, algo assim inadmissível no ano de 2024. Você não pode imaginar o que eu e o Tarcísio assistimos, tá certo, da prática de barbárie para realmente poder mutilar os corpos das pessoas, tá certo? Atiravam nos motores dos carros para poder mutilar as pessoas vivas. Então, é algo assim que você fica imaginando a que ponto o ser humano pode chegar, tá certo? Algo que ele nunca imaginou na vida, aquilo que eu Tarcísio, que nós tivemos a oportunidade de ali conviver. Eles fizeram também o cemitério dos carros. As pessoas vinham pelas ruas, eles atiravam nos motores, sequestravam as pessoas. Até hoje eles têm reféns lá. Isso tudo, gente, é algo que todos nós brasileiros temos que ver. Eu sou muito temente a Deus, para ver se realmente tem um bom senso, um equilíbrio, porque a barbaridade com que se pratica hoje, também das ações hoje da Rússia sobre a Ucrânia, tá certo? Querendo ou não, é um país que já foi da antiga União Soviética, mas é um país que tem a sua independência, não pode ser de uma certa maneira massacrado daquela maneira, certo? Quer dizer, são posições que precisam ser bem debatidas na ONU. Agora, você tem que ter um presidente da República que conheça a geopolítica, que realmente saiba que ele terá ali condições de poder opinar, mas nós hoje não somos uma força, tá certo? Nuclear. Certo? Vocês já repararam bem que a política mundial ela é muito decidida por países que são aqueles que controlam armas nucleares. Essa é a grande verdade. Né? Então, esse é um pequeno segmento do universo e são pessoas que têm esse monopólio da arma nuclear e, como tal, eles impõem regras
que cada vez mais nos assusta. Por quê? Porque eles não têm limite nessas ações. E o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo também um recuo do território de apoiamento aos Estados Unidos, tá certo? E um avanço, principalmente da China, sobre esse território, tá certo? Seja no México, seja na Venezuela, seja na África. Hoje tem um avanço, uma ocupação territorial na África hoje significativo, e com isso eles querem desenvolver uma agricultura tropical para ser parecida à nossa, e como tal são situações que nós, com um país continental como esse, nós precisamos ter posições claras, mais lúcidas, no momento de poder fazer um debate como esse no cenário internacional. Então é um tema complexo, é um tema que vocês estão vendo aí, vou aí puxar rapidamente para outro tema que é de mercado. Vocês viram ontem em Montevidéu, tá certo? A União Europeia, por intermédio da representante alemã, fez uma carta de compromissos com o Mercosul. Ontem mesmo o governo francês já disse, não aceito. Então, quer dizer, você nota que nós temos que tentar, neste mercado internacional, tem mercado hoje que é da guerra instalada, tem mercado hoje que é de mercado de commodities, de produtos finalizados, e nós temos que saber como o Brasil vai se posicionar em cada uma dessas áreas, tá certo? Esse é muito importante. O Brasil não adianta, com todo respeito aos europeus, aos americanos, nossos irmãos portugueses aqui, mas nós hoje somos o único país no mundo, hoje, não tem outro para competir com o Brasil, que temos um clima tropical. É diferente do clima temperado da Europa e dos Estados Unidos. Eu só planto uma safra. Mas Deus deu a nós a condição de plantarmos 3. Em Goiás nós já estamos plantando 3 safras ano. É a safra, a safrinha, que é a mesma safra, e a safra irrigada. Eles não têm como competir conosco. Na pecuária nós temos que agradecer o CEO da Carrefour, né? Porque na hora que ele bloqueou a carne brasileira, ele deu oportunidade para a gente mostrar para o mundo todo que nós somos o único país do mundo que ofertamos bois herbívoros. Vocês sabiam disso? O único país no mundo que boi come capim. É só no Brasil. Lá na Europa eles comem resíduo de animal morto. Farinha de osso, farinha de carne. E foram os europeus que desenvolveram, tentando mudar a digestão do animal, do bovino, dando ração à base de osso e de carne, criaram o prion da encefalopatia espongiforme, que é a doença da vaca louca. Então, quer dizer, o que o europeu deu para o mundo foi a encefalopatia da vaca louca. E nós não, nós aqui não usamos hormônio, não usamos anabolizante, e nós temos hoje uma safra de 320 milhões de toneladas de grãos, vamos superar cada vez mais, abastecemos o país, abastecemos 1 bilhão de pessoas lá fora, alimentando, e o Brasil não tem limite para crescer. É o que o Caio falou, 8% do nosso território. E nós temos capacidade de aumentar com a irrigação muito mais a nossa produtividade. Então, essa capacidade do Brasil, o que falta a nós? É termos um aliado internacional que realmente nos ajude a colocar o nosso produto, que não tem sentido alegarem que o Brasil não preserva o bioma. Com todo respeito aos europeus, me mostre um palmo de terra ali que tem a cultura primitiva na Europa. Uma árvore ali. Talvez tenha, eu vi falar que tem uma oliveira em Portugal que tem mais ou menos 600 anos. Tá certo? Fizeram o DNA dela. Tem uma oliveira lá em Portugal. Tá certo? O resto, tudo eles desmataram tudo. Tudo uma floresta plantada. Nós preservamos nossas florestas e nós podemos mostrar aqui que nós temos a maior compensação de preservação de bioma, onde a propriedade rural, aqui, o Mané é obrigado a deixar 20% da propriedade dele aqui com benefício para a humanidade. Do Amazônia para cima, 80% da propriedade. Só pode escalar 20%. Então isso é algo que precisa da gente poder fazer esse debate cada vez maior e desmascarar esse pessoal que falar que nós estamos comprometendo o nosso bioma,
que nós não temos condições de competir com o mundo, é porque nós estamos destruindo nosso cerrado, ou nossa Mata Atlântica, ou Caatinga, ou Pantanal. Então, gente, eu tenho um orgulho enorme de ser brasileiro. Eu acho que nós precisamos de ganhar essa credibilidade internacional, tá certo? E mostrar o avanço. E é por isso que eu acredito muito nessa juventude. Eu instalei um projeto muito intenso em Goiás, que é da inteligência artificial, é o hub de pesquisa cada vez maior. Na agricultura de Goiás eu tenho um centro de produção exponencial da agricultura. Eu tenho convênios para que a gente tenha hoje o estado com maior produtividade por hectare. Hoje é o estado de Goiás com o máximo de tecnologia, tá certo? Em utilização daquilo que tem de mais moderno no mundo, hoje, em produtividade, hoje, geneticamente desenvolvendo cultivares hoje, que desenvolve soja hoje com sol de 40 graus, 46 graus, e eu competindo com o Paraná, coisa que não existia antigamente, não é? Eu tinha uma genética pecuária que eu matava com 4 anos, eu mato com 20 meses. Então, quer dizer, eu tenho uma agricultura hoje que, onde se tinha um clima frio, se plantava soja. Hoje eu planto soja no estado inteiro. Então, quer dizer, tudo isso é ciência, tudo isso é pesquisa, e que, no entanto, a área industrial brasileira está precisando de ter essa mesma motivação que a agricultura teve e que passou a ser a grande referência mundial, tá certo? E que nós precisamos que outros setores também da economia brasileira também volte a ter a mesma referência no mundo. Bom, acho que é muito bom. Bom, a gente está caminhando aqui para o encerramento desse bate-papo. Infelizmente, foi um prazer enorme. Acho que não poderíamos também terminar melhor do que com essa justa defesa do agro, que é a vocação nacional, né? Esse ponto pacífico aqui entre nós. E aí, só para fechar, eu vou pedir para vocês serem bem breves. Já que vocês são candidatos virtuais aí à presidência da República, eu queria que vocês falassem em 30 segundos, 1 minuto, se estivessem sentados na cadeira de presidente da República, as 2 primeiras medidas que o senhor adotaria, Zema. Caio, o que o Brasil precisa é não prejudicar o setor produtivo, tanto rural quanto industrial. E falo que o Brasil não tem marca lá fora. Em Minas Gerais, nós temos feito esse trabalho com queijo artesanal, que foi reconhecido agora, que tem crescido, que tem fixado o homem no campo. O mês passado batemos um recorde, não sei se você tomou conhecimento, saca de café vendida a R$160 mil. Nós estamos fazendo com o café o mesmo que existe com o vinho desde sempre. Queremos que tenha café de todo valor. Você vai numa free shop, tem saquê japonês, tem tequila mexicana, tem vodka russa e não tem cachaça brasileira. Eu que venho do setor privado falo que nós temos de valorizar aquilo que é produzido aqui. Nós temos um país que é benquisto, mas que não sabe se vender bem. Então, acho que falta muito nós irmos nessa linha. Bom, parabéns, Zema. Eu quero aqui, no terminar aqui, poder agradecer muito aqui ao Manel, a poder estar presente a esse evento, poder conversar um pouco com você. E, Coppola, dizer o seguinte, eu, em primeiro lugar, se chegar à presidência, não penso na reeleição por um motivo só, que eu vou ter que ter coragem de fazer a reforma administrativa, primeiro lugar que eu vou entrar e vou fazer, para botar o tamanho do Estado, o tamanho que ele deve ser. Primeira vez. Tamanho do Estado, tamanho que ele deve ser, e não hoje a situação que ele vive no país. Se você me deixar estender para mais um setor, hoje Goiás é o primeiro lugar no IDEB, é uma área que eu me dedico muito. Hoje nós estamos formando só analfabetos, essa é a grande verdade. A proliferação de faculdade de medicina, o médico professor que sou, tá certo? Tem médico que não sabe fazer a anamnese de um paciente, só sabe pedir ali exame porque não sabe examinar um paciente. A proliferação, nós temos o maior número de faculdades de medicina do Brasil, não, desculpa, do mundo, tá certo?
é algo impressionante. Então, moralizar a educação no país, a alfabetização na hora certa, e poder fazer com que a gente tenha exatamente aquilo que nós implantamos em Goiás. Ou o bandido muda de profissão, muda do Brasil, porque não vai ter espaço no governo Ronaldo Caiado para bandido surfar da maneira a amedrontar o empresariado. Aí a gente tendo equilíbrio fiscal, vocês podem saber, equilíbrio fiscal é duro para o governante, mas se ele pôs equilíbrio fiscal, ele é reeleito no primeiro turno, ele ganha porque a população vê que ele teve coragem de enfrentar ali a máquina que gasta dinheiro sem função. Equilíbrio fiscal e resgatar esse equilíbrio com a reforma administrativa é o primeiro passo que eu tomaria como presidente da República. Obrigado. Governador Caiado, muitíssimo obrigado. Governador Zema, olha, foi um prazer, foi um momento de grande aprendizado para mim, espero que para todos aqui. Gostaria de fazer um convite, agradecer, né, obviamente. Manuel, obrigado pela oportunidade, meu amigo. Obrigado de verdade, de verdade. E saibam, assim, todos os produtores, todo o setor produtivo tem claramente 2 grandes aliados aí na vida pública e também tem um grande aliado na imprensa. Podem contar com o meu tostão de colaboração. E seguinte, todos estão convidados aí para um show de fogos de artifício diurno que será realizado aí naquela direção. Então, as pessoas que estão naquelas mesas são privilegiados com uma visão melhor, mas são todos convidados aí para o show de fogos que antecederá o próximo leilão. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Caio, eu quero o compromisso do Miguel, do Manel. O ano que vem tem de novo, Manel, e vai ter essa roda aqui dos presidenciáveis. Então, eu quero ser convidado para a roda do ano que vem, viu? Obrigado.